Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Hoje vamos começar uma aula de sistema nervoso periférico, tá bom? Então ele é a continuação da aula anterior, que é sistema nervoso central. Beleza, pessoal? Pessoal, vamos lá primeiro na organização do sistema nervoso, beleza? Então, como a gente já teve o sistema nervoso central, agora a gente já consegue organizar ele de uma maneira melhor, tá bom? Então, o sistema nervoso, pessoal, no geral, ele é dividido em duas partes: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá bom? Então, o sistema nervoso central, por sua vez, ele é dividido em encéfalo e medula espinhal. Então, essa parte a gente já viu na aula passada, tá bom? Agora, a gente vai ver sistema nervoso periférico, pessoal. Então, o sistema nervoso periférico, eles são compostos por os nervos cranianos e os nervos espinhais também, tá bom? Que são impares, beleza? Então, nós temos duas divisões desse sistema. Nós temos a divisão aferente e a divisão eferente, pessoal. Aferente é que está aferindo, ou seja, ele está recebendo informação, ele está medindo. Ou seja, pessoal, é o nosso sistema sensitivo, beleza? Então nós temos a divisão aferente do sistema sensitivo, neurônios sensitivos somáticos, que são os sistemas que eu sinto, que eu controlo, tá bom? Por exemplo, a sensação na pele, calor, tato, visão. Então eles são todos sistemas neurônios sensitivos somáticos. Por quê? Porque eu consigo controlar eles, tá bom? Eu consigo sentir e ter consciência disso. E nós também temos, pessoal, a divisão aferente, que recebe informação no cérebro, do sistema dos neurônios sensitivos viscerais, pessoal. Aí, esses neurônios sensitivos viscerais, a gente não tem tanto controle sobre eles, tá bom? Por quê? Porque a resposta é autônoma. A gente não tem um controle, a gente não consegue comandar o que nossas vísceras vão fazer agora, por exemplo, tá bom? Então, o sistema aferente é o sistema que recebe informação, tá bom? Seja do meio ou seja da parte interna do corpo, tá bom? E nós temos, pessoal, o sistema eferente. Eferente vem de efetuar, ou seja, é o nosso sistema motor, é o sistema que vai promover a resposta, tá bom? Então, como que a gente vai se mexer, por exemplo? Então, nós temos o sistema motor, o sistema nervoso autônomo, que ele é involuntário, pessoal, ou seja, a gente não tem controle dele, que dele é dividido também em sistema nervoso parasimpático e simpático, tá bom? E nós temos ainda o sistema nervoso somático, que é o sistema nervoso voluntário, que é aquele sistema nervoso que a gente controla, por exemplo, o movimento dos músculos, o movimento mastigatório. Então, esses movimentos, tudo que a gente controla no corpo, a gente tem consciência do movimento que a gente faz, é sistema nervoso somático. Agora, por exemplo, você não tem consciência de que você quer aumentar ou diminuir o seu batimento cardíaco. Então, por exemplo, isso é sistema nervoso autônomo, tá bom? Então você vai pensar assim, não, agora eu quero que a comida pare no intestino. Não tem como. Isso daí é autônomo. O teu corpo vai fazer o movimento sozinho e você não vai ter como controlar isso, tá bom? Então nós temos o sistema nervoso autônomo e o somático, tá bom? O sistema nervoso parasimpático e o simpático, pessoal, eles são um sistema nervoso que são opostos. O parasimpático ele é responsável por conduzir o sistema digestório, por ativar o sistema digestório, por promover uma maior... ele promove o armazenamento de energia, tá bom? E o sistema nervoso simpático ele promove a queima de energia, que é o sistema nervoso de luta e fuga. Então o sistema nervoso simpático ele direciona o sangue para os nossos músculos, para a gente conseguir ter, por exemplo, uma situação de luta ou fuga, a gente conseguir ter esse reflexo de se defender ou de fugir, beleza? Então, como que o nosso corpo reage frente ao medo é um sistema nervoso autônomo, é involuntário, tá bom? Mas a resposta muscular nossa é o sistema nervoso somático, tá bom? Que é voluntário. Pessoal, quais são os componentes do sistema nervoso periférico? Nós temos os nervos, tá bom? Os gânglios e as terminações nervosas livres. Os nervos, pessoal, eles são as fibras nervosas, tá bom? Então eles são formados pelos axônios. Lembra que nós temos, não sei se você já viu em aspectos microscópicos do tecido, que os neurônios são formados de corpos celulares e de axônio, que são os prolongamentos neuronais, tá bom? Então os nervos, esses prolongamentos neuronais, eles são os axônios que formam as fibras nervosas, tá bom? Então um conjunto de vários axônios formam uma fibra nervosa, beleza? E nós temos os gânglios, pessoal. Os gânglios são um agrupamento de corpos celulares. Então os corpos desses axônios ficam nos gânglios. E as fibras, os axônios, seguem pelos nervos, tá bom? Então os nervos, eles têm as fibras nervosas, que são os axônios, e os gânglios, eles têm os corpos celulares, tá bom? Acumulam ali os corpos dos neurônios mesmo, tá bom? E nós temos as terminações nervosas livres, pessoal, que elas conseguem reconhecer tato, calor, dor, frio, pressão, paladar. Então tudo isso que a gente tem de terminação nervosa, que a gente consegue reconhecer o ambiente, são as terminações nervosas livres, beleza? Então elas estão dispersas na pele, dispersas na musculatura. Então a gente consegue ter essa resposta. O sistema de terminação nervosa que a gente consegue sentir o meio ambiente, beleza, pessoal?
Então, o sistema nervoso periférico ele é dividido em pares de nervos, em pares de nervos cranianos e pares de nervos raquidianos ou espinais, tá bom? No caso, nós temos 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinais, beleza? Nós vamos começar pelos pares de nervos raquidianos ou espinais primeiro, tá bom? Porque eles são mais simples. Os pares de nervos cranianos eles têm uma função um pouco mais complexa, beleza? Os dos nervos raquidianos e espinais eles são mais generalistas a função deles. Então, os nervos espinais, eles possuem uma raiz, tá bom? E uma parte sensitiva e uma parte motora, pessoal. Então, a raiz do nervo, nós temos tanto a raiz dorsal quanto a raiz ventral, tá bom? Então, a raiz dorsal é a parte traseira aqui do nervo, que é a parte posterior, tá bom? E a raiz ventral é a parte anterior imagina que aqui é medula óssea. Aqui é a parte das costas e aqui a parte da frente, a parte do nosso ventre, tá bom? Então, a gente tem que pensar aqui como que funciona. Quando a gente tem uma sensibilidade, essa resposta de sensibilidade passa pela parte posterior, tá bom? Passa pelo gânglio do nervo sensitivo, chega na medula óssea, chega na medula espinhal e conduz a informação para o cérebro, beleza? E a resposta, a parte do movimento que desce, que os nervos são responsáveis pelo movimento que desce do cérebro, eles saem pela parte anterior. Então, essa sequência em vermelho aqui são os nervos motores, tá bom? E essa sequência em azul aqui atrás são os nervos sensitivos, beleza? Então nós temos os nervos sensitivos que saem pela coluna posterior, tá bom? Pelo gânglio, que passam pelo gânglio da medula, beleza? E nós temos também a parte anterior, que é a parte motora, que é a parte que vai promover a resposta do nosso órgão. Então a gente tem na nossa medula espinhal, nós temos bem definidos pelo o lado que entra o nervo sensitivo e o lado que sai o nervo motor, tá bom? Então, a resposta sensitiva entra por trás e a resposta motora vem por frente, tá bom? Então, a resposta sensitiva, a gente recebe, tem esse sentimento de dor, por exemplo, a sensação de dor. A sensação de dor vem pelo nervo, passa pela parte posterior, passa pelo corpo, tá bom? Pelo gânglio neuronal aqui. Ele passa por esse gânglio aqui, que são esses gânglios perimedulares, tá bom? Eles entram na medula da coluna posterior, sobe até o cérebro modula essa resposta de dor e ele manda outro movimento para você fazer alguma resposta, entendeu? Então essa resposta motora que você vai ter vai vir pela parte anterior, pelos nervos anteriores, tá bom? A parte anterior da coluna e vai seguir pelo nervo, tá bom? Então a parte posterior, ele é o nervo sensitivo, responsável pela sensação, e a parte anterior é responsável pela parte motora, beleza, pessoal? Então, esses gânglios aqui, ó, esses gânglios sensoriais, esses gânglios dorsais aqui, ó. Então, esses gânglios dorsais, eles são dos neurônios sensitivos, tá bom? Na parte da frente não tem gânglio, tem só as fibras, tá bom? Daí é a raiz ventral. Então, nós temos a raiz dorsal, que vem pela parte que é responsável pela parte sensitiva, e a raiz ventral, que é responsável pela parte motora do sistema nervoso periférico, tá bom? Dos nervos espinais. Beleza, pessoal? Então, pessoal, os nervos espinais, eles são divididos em 8 pares de nervos cervicais, tá bom? 12 pares de nervos torácicos, 5 pares de nervos lombares, 5 pares de nervos sacrais e 1 par de nervo coxígeno, beleza? Agora, quanto à distribuição do nervo, a gente precisa pensar se atentar a uma coisa. Por que a gente tem 7 vértebras cervicais, mas tem 8 pares de nervos cervicais? Porque o primeiro nervo, pessoal, sai antes da vértebra C1, tá bom? Sai antes do Atlas lá. E o oitavo par de nervo, ele sai depois da C7, beleza? Então, por isso que ele tem 8 pares de nervos cranianos, só que ele tem 8 vértebras na região cervical. Beleza, pessoal? Então, aqui na imagem da direita, a gente consegue ver o ramo que sai o nervo e qual parte do corpo ele comanda. Beleza, pessoal? Vou parar o vídeo para não ficar muito pesado.